Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 1. Escrevi o primeiro livro, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Comendo com eles, determinou-lhes que não se assentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois desses dias. Amém? Então essa é a palavra do Senhor para o nosso coração. O escritor da epístola do livro de Atos, né, um livro histórico do Novo Testamento, porque o livro de Atos ele faz uma ponte, né? Ele é a ponte entre o Antigo Testamento, os Evangelhos e todas as coisas concernentes ao Novo Testamento. Do livro de Atos saem basicamente quase todas as epístolas do apóstolo Paulo, conta todas as histórias, por isso ele tem esse nome, livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Foi a continuidade. Deus quis que ficasse escrito para mim e para você, como se deu a continuidade de tudo aquilo que ele tinha falado. Por que Atos é importante? Porque se nós não tivéssemos a base que temos no livro de Atos, e convido a você, com calma, fazer a leitura do livro de Atos, fazer um estudo com calma, para entender bem todas as coisas. Se tivesse acabado ali, nós não teríamos tanta clareza de como foi a continuidade. Mas pelas escritas do livro de Atos, nós temos o entendimento de como foi a missão que foi dada à igreja. O livro de Atos, ele confirma, ele é testemunha de uma das grandes promessas da Escritura Sagrada, das muitas que ela tem. A Escritura Sagrada, desde o Antigo Testamento, ela prepara a igreja, prepara a comunidade cristã para o advento do Espírito Santo. No Antigo Testamento, Deus coordenando, nos Evangelhos mostrando a manifestação de Jesus, mas é a partir do livro de Atos que o Espírito Santo toma o papel primordial na condução da igreja até a eternidade com Deus. É Ele que faz o caminho final. Deus preparou o início. Jesus, ele trouxe a redenção no meio, e é o Espírito Santo a última esperança da comunidade cristã, a última esperança do mundo. Ele é a garantia de uma vida com Deus. Por isso foi preparado o caminho para ele. Ele não é melhor nem pior do que os outros dois, mas ele é de vital importância para a salvação, porque é ele que convence. A Bíblia foi ministrada, Deus fez os milagres, Jesus abriu a porta, mas é ele que nos faz andar pelo caminho. É Ele que nos direciona, é Ele que nos faz acreditar em que tudo aquilo que foi prometido, tudo aquilo que foi escrito é verdade. É pelo Espírito Santo. É por causa do Espírito Santo que eu e vocês estamos sentados aqui nessa noite. É por causa do Espírito Santo que levantamos a mão dizendo que aceitamos a Jesus, bem Ele ter nos aceitado muito antes. É pelo Espírito Santo que a igreja tem uma garantia de uma vida com Deus. É por causa dele. É por isso que devemos celebrar nessa noite o Espírito Santo. Porque se estamos sentados aqui, Ele garantiu esse lugar para mim e para você. Ele garantiu a minha entrada nessa igreja. Ele garantiu a tua entrada nessa igreja. E não garantiu apenas a entrada nesta igreja. É Ele que nos garantirá a entrada na eternidade ao lado do Pai. É Ele. Porque naquele grande dia Ele será o selo final. Ele será o carimbo de autenticidade da tua fé, de tudo aquilo que você buscou. Se chegar naquele grande dia você não tiver o selo do Espírito Santo, nada faz sentido, nada valeu a pena. Mas se naquele grande dia, mesmo chorando, padecendo, houver o selo em você, a porta estará aberta e a palavra vai dizer: seja bem-vindo, bendito do meu Pai.
Por causa do Espírito Santo. Por isso ele era importante. O escritor do livro de Atos, ele começa dizendo que ele tinha feito um relato dos milagres e dos prodígios que Jesus tinha feito. Lucas, ele fala que tinha escrito todo o ministério de Jesus, daquilo que ele visualizou. Mas em Atos que ele dá a continuidade. Ele avisa que antes eu escrevi a primeira carta e relatei os mandamentos, mas acima de tudo, eu relatei os ensinamentos. Aquilo que foi deixado para eles, aquilo que foi colocado para cada um deles. Porque ensino é assim, ele pode não ser necessário naquele momento, mas de um determinado momento da nossa caminhada, ele será vital. Por isso que fala, estudem. Por isso que é importante muitas das vezes a gente estudar, porque às vezes a menor das matérias, aquela que a gente menos se preocupa, um dia na nossa vida, ela irá fazer falta. Por isso Lucas deixou tudo escrito. Por isso que ele falou, olha, eu começo falando para você, Teófilo. Eu escrevi a primeira epístola, dizendo sobre os ensinos, sobre os mandamentos, mas por que era necessário escrever Atos? Porque Atos era uma garantia de continuidade. Atos era a continuidade de tudo aquilo que tinha sido escrito. Ele começa enumerando Atos, dizendo o seguinte, aquele mesmo Jesus, que padeceu, abriu o caminho, que morreu e ressuscitou, ainda ficou entre nós muitos dias, para trazer provas incontestáveis, para afirmar sobre a sua ressurreição, para que se houvesse alguma dúvida na comunidade cristã, não houvesse mais nenhuma, porque ele tinha ressuscitado e apareceu para alguns e a mensagem foi entregue. Ele tinha confirmado tudo aquilo e era importante ficar registrado, porque se apenas tivesse ressuscitado e ninguém tivesse visto, que autenticidade teria? Mas não, toda a história cristã estava escrita e escrita de maneira correta, tivesse autenticidade. Você só está sentado aqui porque a Bíblia ela é autêntica, ela se confirma, ela não tem erro, ela não tem padrão ou fora de padrão, ela é a palavra de Deus e ponto final. E Lucas quis fazer questão de deixar escrito para a primeira comunidade de cristãos que se formavam. Lembra, Jesus tinha escolhido 12, existiam aqueles que ele confiava, mas existia toda uma nova comunidade que precisaria ter a mesma certeza do que aqueles apóstolos estavam tendo. Mas em um determinado momento da caminhada cristã, depois de Jesus ter feito tudo, juntasse aqueles que ele tinha escolhido, ele falou, olha, não se ausente, permaneça, fique firme aonde você está. A promessa do Espírito Santo sobre a descida dele só foi possível porque eles permaneceram. O Espírito Santo veio sobre a igreja porque eles confiaram, porque eles decidiram que independente de se eles estivessem sozinhos, independente das acusações que eles estavam passando, das humilhações que eles estavam sofrendo, de toda a perseguição que poderia existir com a morte de Jesus, eles decidiram permanecer na posição que deveriam ficar. E porque permaneceram na posição que deveriam ficar, a promessa do Pai se cumpriu sobre a vida deles. E nessa noite não é diferente. Aquele que permanece, aquele que independente se chorou ou se sorriu, aquele que está bem ou está mal, quando ele permanece, o Espírito Santo vem sobre a vida dele e faz ele continuar a caminhada, irmãos. Mas tudo depende de permanecer, tudo depende de acreditar e ficar, firmar sobre as promessas daquilo que foi falado para você, daquilo que foi falado para eles. Para mim e para você hoje entender o propósito do Espírito Santo é muito, muito fácil. Mas para aqueles homens não eram. Eles estavam sozinhos, estavam sem o mestre. Eles aguardaram tanto o mestre, e agora o mestre tinha sido muito, muito rápido. Mas existia uma palavra do mestre. Existia uma palavra de Jesus para a sua igreja, para aqueles que acreditavam, se vocês permanecerem. Ele foi bem claro, a promessa é para quem permanece. Se você quer uma promessa, se você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida,
Permaneça, porque quando você permanece, você diz que confia, e quando você confia, Deus derrama sobre a sua vida. Porque foi assim no livro de Atos. Ele diz que determinou que não se assentassem de Jerusalém, para que esperassem a promessa. Ele foi categórico: aguarde a promessa. Ele não disse, se a gente continuar a leitura, depois, por isso que eu falei, leia o livro de Atos. Logo depois que passa esse texto, alguém argumenta quando serão essas coisas. Jesus falou: ó, não importa quando será, isso não é significante para você. O que é significante é não se ausentar, o que é significante é permanecer. O que é importante nesse momento é confiar nas minhas palavras. E nessa noite, noite do Espírito Santo, tudo que o Espírito Santo traz para mim e para você é: permaneça. Se existe uma promessa para você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu emprego, independente de que você não veja, permaneça para que a promessa se manifeste na sua vida. Porque aquilo que Lucas estava escrevendo era aquilo que Jesus estava determinando a fazer. Se você permanecer, será derramado sobre a sua vida. Sabe o que é derramar? É algo que você pega e despeja. É algo que não é pouco, é muito. Foi derramado sobre aqueles que permaneceram. O Espírito Santo foi uma fatia, uma porção das grandes de Deus sobre a sua igreja. Enquanto no Antigo Testamento os homens não podiam ter essa porção, poucos podiam ter essa porção, mas para nós, para a igreja, quando Jesus abriu a porta, quando Jesus identificou o caminho, ele olhou para aqueles homens em Atos, ele olhou para a igreja da Cocada nessa noite e falou: se você não se ausentar, se você não permanecer, será derramado sobre a sua vida o Espírito Santo. Mas para que será derramado sobre a minha vida? Para que você possa ser testemunha. O Espírito Santo foi derramado para a igreja, não apenas para que a igreja falasse em línguas, não para apenas que a igreja profetizasse, não para apenas para os dons, não apenas para os frutos, mas o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja para que ela fosse discípulo, para que ela fosse testemunha. E quem é testemunha é aquela pessoa importante, é aquela pessoa que esclarece todas as coisas. Por isso que a Bíblia falou: vós sois a minha testemunha. Porque quando precisar de alguém, o Espírito Santo fala: existe uma testemunha lá, chama ele. Ele vai falar de mim. Ele vai falar quem eu sou. Por isso que ele falou que era importante: permaneça. Ele falou que João batizava com água, como confissão, que era importante. Mas do céu era preparado algo novo. Do céu era preparado um batismo novo. O que é o batismo? É uma confissão pública da sua fé. Não é isso que a gente aprende? Quando eu me batizo, eu estou confessando, eu estou me renunciando. Quando Jesus decidiu que seríamos batizados com o Espírito Santo, ele estava anunciando, ele estava deixando bem claro o que ele pensava sobre nós. Assim, quando nós nos batizamos, nós deixamos bem claro para o mundo que pertencemos a Deus. Quando o Espírito Santo nos batiza, é bem claro para o mundo que ele agora faz parte de nós. Por isso que há o batismo, para que nas águas você faça parte de Deus, mas com o Espírito Santo, para que Deus faça parte da nossa vida. Por isso há o batismo, para que a igreja possa caminhar, para que a igreja possa testemunhar, mesmo coagida, mesmo assustada, mesmo amedrontada, ela possa continuar a jornada, porque ela permanece, ela firmou e ficou. Mas entenda, a promessa é para quem não se ausenta. Por isso que ele falou: existe uma promessa para vocês, mas não saia daqui, vocês não estão preparados ainda. Ele sabia o que a igreja iria enfrentar, ele sabia o que esperava cada um dos discípulos. E se a gente fizer um paralelo, se a gente pegar a história dos discípulos, vou pegar apenas de Pedro. No dia derradeiro de Jesus, quando perseguiram, quando prenderam, todas as vezes que confrontaram Pedro, as 3 vezes que confrontaram Pedro se negou a dizer quem era. Ele ainda não tinha o Espírito Santo. Ele ainda não estava pronto para ser uma testemunha. Certo? Pedro, ele se retira, muito triste. Mas depois, aquele mesmo homem, aquela mesma pessoa que negou, que para muitos não teriam valor nenhum, agora, batizado pelo Espírito Santo, recebendo o dom de Deus, sendo derramado o poder de Deus sobre a vida dele. A primeira atitude de Pedro é liberar o que ele tinha. Quando ele passa pelaquela escadaria, quando ele passa por aquela porta, que ele olha um homem que não tinha mais nada
apresentar para a sociedade. Ele falou: eu não tenho nada, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não sou rico, mas eu tenho uma coisa que eu ganhei, eu tenho uma coisa que me deram quando eu também enfraquejei, e eu vou dar para você. Porque ele deu, porque ele tinha porção, porque ele ofereceu, porque estava nele, estava na vida dele. O que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Por que Pedro falou aquilo? Porque ele era testemunha, ele sabia do poder que tinha naquele nome. Agora você vê um homem sem Espírito Santo se acovardou, mas um homem cheio do Espírito Santo liberou milagre, liberou cura, liberou a restauração de uma família, a restauração de um homem. Esse é o poder do Espírito Santo. Quando somos cheios do Espírito Santo, o poder de Deus está na nossa vida e podemos liberar o poder de Deus para as outras pessoas. Sabe por quê? Porque somos testemunhas desse poder, porque nós não nos ausentamos da promessa do Pai. E nessa noite de festividade, noite de agradecimento, de ações de graça, a única coisa que o Espírito Santo espera de nós é que permanecemos. É permanecer naquilo que você aprendeu, permanecer naquilo que você foi ensinado. Porque quando permanecemos, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que falou. Jesus olhou para aqueles homens e falou: não se ausente, não saia daqui. Não era o lugar, mas era o posicionamento. Jerusalém estava agitada, porque às vezes a gente não entende muito bem de algumas coisas, a gente vê muitas coisas, mas tenta entender. Quando um grande revolucionário, quando um grande líder, ele morre, é normal, se os seguidores não levarem a causa parar ali. Isso é uma normalidade, porque aquele que revoluciona, aquele que comanda, quando ele cai, se os seguidores não forem seguidores fortes, tudo aquilo que ele preparou, acaba. Então era extremamente importante que eles permanecessem. Mas ele falou: olha, eu estive, mas vocês não vão lutar sozinhos. O meu legado não irá acabar. Sabe por que não irá acabar? Porque será derramado sobre aqueles que acreditam. Será derramado sobre aqueles que permanecem, irmãos. O Espírito Santo é derramado para aquele que permanece, para aquele que tem as suas convicções. Eu sou falho, eu sou fraco, mas o Espírito Santo pode habitar em mim e eu ser uma testemunha. O Espírito Santo espera muito de mim e de você, irmãos. Ele não espera que falemos apenas em línguas, que mostremos sinais, não. O Espírito Santo sabe que isso é importante, mas ele sabe que nós temos uma missão muito maior do que todas essas coisas. O Espírito Santo falou: sereis testemunhas. E ele sabe que para testemunhar de Cristo, só pode testemunhar de Cristo quem viveu, quem sentiu, quem foi encontrado por Ele. Por que você fala do Espírito Santo? Porque você já teve um encontro, você sabe daquilo que ele é capaz, você sabe da onde ele pode te levar. Sabe, quando a gente conjectura um ano de superação, o ano de 2021, não é apenas com a nossa força, é até onde nós nos relacionamos com a pessoa do Espírito Santo. Meu irmão, porque é ele que nos levanta, porque é ele que faz acreditar que a caminhada vale a pena, irmãos. Você acha que passou todo o ano de 2020 por quê? Porque você é bonzinho, porque eu sou bonzinho, porque eu sou o pastor. Nada disso, porque o Espírito Santo estava do nosso lado. Mesmo quando a gente não vê, mesmo quando a gente não sente, mesmo assim, Ele continua guiando os nossos passos. E nessa noite, tudo que o Espírito Santo deseja é continuar 2021 realmente como um ano que você se supere. Não se superem apenas em coisas materiais, como um belo carro, uma bela casa, um belo emprego, mas tudo que o Espírito Santo quer, haja superação em você, é que você não desista, que você não saia, que você não se ausente da presença dEle, mas que você permaneça para que seja derramado sobre a sua vida. É isso que Ele espera de mim e de você, irmãos. E entenda, o derramar não existe hora, o derramar não existe lugar, o derramar não tem ocasião, porque aquela ocasião do derramar do Espírito Santo não era uma ocasião boa, não era uma ocasião propícia, mas mesmo assim o Espírito Santo foi derramado. Mesmo assim o Espírito Santo encontrou os corações, e porque Ele encontrou os corações, tudo que você lê no livro de Atos, tudo que você lê no Novo Testamento, se passou pelo derramar dele, se passou pela ação direta do Espírito Santo. Por causa do Espírito Santo, hoje falamos de Paulo. Por causa do Espírito Santo, hoje falamos de Apolo, de Barnabé. Falamos de Timóteo por causa do Espírito Santo. E se assim o Senhor nos permitir, daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, alguém irá falar sobre a ação do Espírito Santo na igreja da Cocada. O Espírito Santo que impulsionou a mulher a ter um sonho de uma lixeira e levantar uma igreja. E mesmo que ela não esteja
esteja mais entre nós, o Espírito Santo continua confirmando a visão que ela teve. Haverá restauração, haverá cura, haverá batismo, haverá salvação neste lugar, porque a pessoa que ouviu permaneceu. E quando você permanece, outras pessoas são abençoadas, irmão. Por isso que ele falou sobre testemunha. Porque você está aqui porque alguém permaneceu, alguém testemunhou, alguém confiou, alguém ficou nesta igreja para falar para você do Espírito Santo. E tudo que o Espírito Santo espera é que você permaneça. Nessa igreja não, permaneça na sua presença, permaneça na sua palavra. É isso que o Espírito Santo espera de mim e de você. Porque não adianta nada do ano da superação se nós não permanecermos. Porque estava pedindo àqueles homens, era algo para se superar. Porque Jesus já não estava. Não existia um líder entre eles. Alguém que Jesus tivesse deixado no comando, pastor. Sabe, se de repente Jesus tivesse deixado João, Tiago no comando, de repente seria mais fácil. Mas Jesus não deixou ninguém no comando. Sabe por quê? Porque o comando pertencia a Jesus. Ele sabia quem ele tinha que levar, quem ele tinha que trazer para comandar a sua igreja. Ele entendia que se ele colocasse um homem no comando da sua igreja, o homem poderia falhar, o homem poderia cair, mas ele falou não, o homem será uma ferramenta primordial na obra que eu tenho ainda a realizar, mas o comando, a direção, quem vai dar será o Espírito Santo que será derramado. Ele é o cabeça, ele é o comando da igreja, ele é aquele que direciona. Por isso era tão importante, Jaime, permanecer. Irmão, por mais difícil que esteja a caminhada nessa noite, porque eu acredito que para alguns a caminhada esteja difícil. Não é porque eu sou o pastor que eu vou saber da vida de todo mundo, não. Mas talvez para alguns aqui a caminhada esteja gritante, difícil, mas permaneça. Não se ausente. Sabe, olha que coisa linda, o Espírito Santo te chamou nesta noite aqui para falar, permaneça. Porque se você permanecer, será derramado sobre a sua vida. Olha que coisa linda, será derramado. Sabe, derramar é uma coisa que você não tem controle, sabe? Esbarrou no copo, caiu a água, esbarrou no copo, caiu um suco, você bateu no balde, o balde entornou, derramou. O derramar é uma coisa que você, eu e você não temos controle, mas lá da eternidade Deus está derramando sobre a igreja, porque Ele tem o controle da igreja. Por isso que Ele falou, seria derramado, é uma promessa. O que estava acontecendo no livro de Atos era uma promessa. Por isso que eu falei, Atos é uma ponte, é uma continuidade, é uma certeza de tudo aquilo que aqueles homens falaram no Antigo Testamento, de tudo aquilo que Joel profetizou, de tudo aquilo que naquele momento na sinagoga Jesus disse que iria acontecer, e naquele momento Deus estava esclarecendo, se eu falei que ia acontecer, não importa o tempo, não importa o lugar, iria acontecer e vai acontecer. Porque se Deus prometeu uma coisa para a sua igreja, não importa onde esteja a igreja, Ele vai encontrá-la e vai fazer cumprir a palavra dele. Se foi prometido alguma coisa para você por Deus, não importa onde você esteja, não importa onde a tua mente esteja nessa noite, Deus irá encontrar você e fazer cumprir as promessas dele. Permaneça, irmãos, se mantenha, não se ausente. Sabe, essa palavra é uma palavra que nós devemos fazer muitas reflexões, porque o Espírito Santo não traria uma palavra nessa noite sobre ausência se o nosso coração não estivesse pensando desta forma. E nessa noite Ele nos chama a atenção, não se ausente, não é deixar de vir para a igreja, não é deixar de vir para o culto, não se ausente, para que seja derramado sobre a sua vida o Espírito Santo. Irmãos, 2021 é ano de permanecer, é ano de fincar a bandeira e falar, independente da trovoada, independente da chuva, independente se a terra sacudir, eu vou permanecer no Senhor, eu estarei com Ele. Que o Espírito Santo nos ajude a permanecer, que o Espírito Santo nos segure, que o Espírito Santo seja do nosso lado em todos os momentos. Por isso que eu falei, para cada um o Espírito Santo é uma coisa, para cada um o Espírito Santo tem uma representação muito especial, muito íntima, porque o Espírito Santo é íntimo. O Espírito Santo, ele não é superficial, ele tem intimidade com aquele que permanece. Por isso, se a gente abrir um leque de observações, todo mundo tem uma experiência, uma intimidade, porque esta é a função do Espírito Santo, ser íntimo da igreja. Porque quando você é íntimo, você confia. Quando você é íntimo, você caminha. Por isso que ele falou, é derramado para que haja intimidade, para que vocês andem juntos. Não existe vida cristã sem o Espírito Santo, irmãos, entenda isso. Não existe igreja sem o Espírito Santo. Esta é uma obra que não pode se separar. Não, o Espírito Santo não é primordial. Se ele não é primordial, não é igreja. Entenda isso.
Se o Espírito Santo não puder caminhar com você, você não é igreja. Porque ele e a igreja são um só. Quando Deus olha para a igreja, Ele olha para o Espírito Santo, aí Ele vê você. Essa é a visão da eternidade. Quando Ele olha para mim e para você, Ele nos enxerga por causa da pessoa do Espírito Santo. Porque é Ele que faz brilhar o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas, irmão. Ele é que clareia, Ele que traz a identificação quando o Pai olha. Por isso que o Pai fala, os meus olhos estarão atentos, sabe por quê? Porque o Espírito Santo sinaliza a tua vida para o Deus. Ninguém passa despercebido aos olhos de Deus, porque o Espírito Santo está ali com ele, mostrando a ele me pertence. Ele está fraco, ele está chorando, ele foi derrotado nessa batalha, mas ele permaneceu. Se ele permaneceu, há uma promessa para a vida dele. Entenda. Você pode ter perdido uma batalha, mas a guerra ainda tem que ser lutada, irmãos. A guerra não acabou. Nem todos os dias a igreja vai ganhar. Vai ter dias que a igreja não vai conseguir ganhar. E nem por isso a jornada vai parar. Nem por isso a caminhada vai parar. A caminhada continua porque para cada dia de vergonha da igreja, Deus prometeu dupla honra lá na frente para aqueles que chegarem lá, irmão. A dupla honra está guardada para aquele que chegar. Então que nessa noite você chegue aonde Deus está esperando você. Que o Espírito Santo te conduza, que o Espírito Santo te arraste, que Ele te leve no colo, mas que você chegue aonde Deus quer que você chegue. Que Deus te abençoe nessa noite, que Deus guarde o coração, mas lembre, é noite de permanecer. Se coloque de pé, vamos preparar o nosso coração. Sabe, irmãos, para cada dia de festa nós estamos profetizando para um mês, e nesta noite de domingo, noite do Espírito Santo, nós iremos profetizar sobre o mês de abril. Nós não estamos lá ainda, mas não é porque nós não estamos lá que não podemos pedir que Deus já deixe abril abençoado para nós, para que aquilo que nos aguarda sejam coisas grandes e firmes que nós não sabemos para o mês de abril, que possamos superar janeiro, fevereiro e março, para ver se cumprir todas as promessas de Deus para o mês de abril sobre as nossas vidas.